E aí há uma pergunta: o que deve ser feito com essa pessoa? Jesus, o que deve ser feito com esta mulher? Muitos demônios já foram diante de Jesus e perguntaram: o que fazer com você? Porque segundo a Bíblia, talvez você não merecesse mais uma chance. Talvez você devesse ser separado de Deus pela eternidade. Mas Jesus, Ele se levantou ao seu favor, uma primeira vez, e Ele te resgatou do pecado, da justiça e do juízo. Ele te comprou por um preço altíssimo, que foi o preço de sangue. Ele limpou a sua alma e Ele te deu um novo destino. Ele colocou um novo cântico na sua boca. Ele te deu esperança. Ele te deu possibilidades. Ele disse: por que eles ou que ela não pode ter o perdão, se eu já morri na cruz por ela e por ele? Eu já paguei pelos pecados dele. Quando Jesus fala para os fariseus que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra, hoje Jesus responde no mundo espiritual: quem são vocês para acusar aqueles que eu morri na cruz por eles? E Jesus faz uma defesa minha e faz uma defesa sua, mas ele voltou a escrever no chão do templo. E eles insistiram na pergunta. Insistiam. Jesus já te salvou, já te tirou das drogas, já te tirou do adultério, da prostituição, da mentira, do fingimento, da falsidade, das intrigas, da depressão, do ódio, do rancor, das dissensões, das contendas, do alcoolismo, do tabagismo, do homossexualismo, da prostituição, do aborto, do próprio adultério. Jesus já te libertou de diversos tipos de pecado, te trouxe para a luz, te regenerou, te deu um novo nome, escreveu o teu nome no livro da vida. Mas o trágico desta pregação, e o trágico desta retórica, e o trágico desse sermão, é que muitos de nós, diferentes da mulher, apoiados por falsos pregadores, por falsos ensinos, que estão gritando nas redes sociais, gritando nas televisões, gritando através da apostasia. O que é apostasia? Desvio da verdade. Existem inúmeros falsos mestres dizendo que Deus é amor e Ele está aqui para perdoar, e perdoar, e perdoar, e perdoar, e perdoar, e perdoar. Mas pastor, eu pensei que Deus era amor e que Deus queria perdoar. Sim, sim, foi isso que Ele fez com essa mulher, foi isso que Ele fez com você. E se Ele ainda não fez, foi porque você não se aproximou dEle. Mas se você se aproximar dEle, Ele vai te perdoar também. Se você se arrepender e se confessar, Ele vai tirar esse peso que está te empurrando para baixo, que está te destruindo à noite, que não deixa você dormir, que não deixa você ter paz interior. Essas acusações espirituais, esse dedo escondido. Mas tem um detalhe: quando Jesus remove todos os acusadores, e eu quero profetizar que Ele irá remover da tua vida todo nível de acusação, todo nível de desgaste,
todo nível de apontamento, todos os demônios que estão estendendo o dedo para você, vão cair essa noite, no nome de Jesus. Mas tem algo maior, que ninguém quer ensinar, que todo mundo, quando vai dizer sobre alguém, tem alguns pastores fazendo atrocidade no Brasil, e quando se levanta uma voz profética, alguém diz assim: você vai cuidar da sua igreja, cuida aí da sua igreja. Não existe a minha igreja, a sua igreja, existe a igreja de Jesus Cristo, uma única igreja. Não existe 2 igrejas, 3 igrejas, 4 igrejas. Existem instituições humanas, mas a igreja é só uma. E quando eu peco, há um ferimento da instituição, mas há um ferimento maior, pastora Rita, que é da igreja de Jesus Cristo. Líderes que estão mundanizando o altar, pessoas que dizem ser adoradores e os seus corpos estão expostos, pessoas que se dizem pregadores e pregadoras e anunciadores do evangelho, e vive uma conduta imoral. Em janeiro, pede perdão, em fevereiro, faz de novo em março, pede perdão em junho, faz de novo em setembro. Ei, vá e não peques mais. Essa foi a palavra de restauração. Jesus, ele remove a acusação, ele regenera a mulher, ele cuida da mulher. Ele disse: eles não te condenaram, nem eu. Vá e não peques mais. Ache, de Gênesis a Apocalipse, essa mulher pecando novamente, e Jesus perdoando ela de novo. Ache Jesus levantando um pecador e dizendo: perdoados estão os teus pecados, levanta e anda. E daqui a 2 meses, Jesus pega ele de novo na bagaceira. Ache na Bíblia alguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus, profundo com Jesus, E eu sei o que você está perguntando. Você está sendo estimulado a dizer: pastor, mas Pedro, ele negou. Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus? Sim? Me perdoe. O Pedro que eu conheço, na hora que foram pegar Jesus, ele foi matar os soldados. Ele foi repreendido por Jesus, porque ele expôs-se na defesa de Jesus. Depois de reprimido por Jesus, não entendia Pedro que Jesus tinha um plano maior com ele, e que ele não podia ser crucificado naquele dia, porque cabia a Deus que Pedro fosse crucificado décadas depois, de cabeça para baixo, porque ele seria um instrumento de avivamento. Então, quando Jesus repreende Pedro, ele perde a força de lutar. Mas quando pegaram Jesus, Pedro só não arrancou a cabeça, porque o servo do sumo sacerdote tirou o pescoço da reta, mas a orelha saiu fora. Escute, Deus está chamando uma geração de Pedros, uma geração que tem coragem de desembanhar a verdade e está disposto a defender Jesus a qualquer preço. O Pedro que nega Jesus é um Pedro que foi repreendido severamente. Pega essa espada, coloca ela na bainha.
Eu não podia pedir defesa, Pedro? Sossega. Jesus bate firme, porque ele precisa trazer Pedro mais para o espiritual. Depois disso, Pedro se comporta negando. Não estou dizendo que ele não negou, mas escute. Pedro acompanhou a crucificação. De longe, mas ele queria fazer alguma coisa. Só que nós te conhecemos. Eu não sou. Pedro perdeu a força, porque ele estava disposto a lutar com armas humanas. Mas pergunte, depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, se ele negou Jesus. Um cristão cheio do Espírito Santo não nega Jesus. Um cristão cheio da plenitude de Deus não nega Jesus. Pedro não voltou para o mundo. Pedro não voltou para o pecado. Pedro não assumiu um púlpito e pregou heresias. Pedro não fez isso. Não confunda a apostasia. Não a confunda espírito de Baal. Não confunda obras da carne com o pavor que Pedro enfrentou aquele dia. Se tratava de um homem que teve coragem de enfrentar, mas foi repreendido, porque não era o momento. E como sempre, Pedro entrava só na nota errada. Não era muito afinado. Não me venha com essa. Não, é assim mesmo. A gente caindo e levantando. Um dia no motel, um dia na igreja. Não, um dia na cachaça, outro dia na ceia. Um dia na pinga, um dia batendo na esposa, outro dia chorando no altar. Não. Não é essa geração que vai subir para o céu. A geração que vai subir para o céu é a geração que vá e não peca mais. É uma geração comprometida com o Calvário. É uma geração comprometida com o sangue carmesim. É uma geração que decidiu abrir mão dos seus interesses para amar a Deus sobre todas as coisas. É essa geração que vai ouvir o toque da trombeta. É essa geração que vai romper com os espíritos de infidelidade, de deslealdade, com as obras da carne. Chega de pecar. Jesus está te chamando para a santidade. Jesus está te chamando para construir uma família feliz. Jesus está te chamando para construir um lar de princípios. Jesus está chamando você para construir uma geração, uma descendência inabalável. Não é a geração, vá e se pecar, volte. Vá e se pecar, volte. Jesus sempre disse isso. Vá e não peques mais. Essa é a palavra que eu tenho para você essa noite. Os seus acusadores não vão te apedrejar. Os teus acusadores não vão te matar. Porque Jesus vai se levantar no meio deles. Vai olhar nos olhos dos teus acusadores, com os olhos de chama de fogo. E vai dizer: foi eu que comprei. Foi eu que lavei. Foi eu que redimi. Foi eu que paguei um preço por ela. Foi eu que paguei um preço por ele. Por isso que eu tirei ele da maconha. Por isso que eu tirei ele da cocaína. Por isso que eu tirei ela da pornografia. Eu paguei um preço. Não acuse. Não acuse. Não acuse. Os religiosos têm a mesma característica dos libertinos.
os religiosos acusam o pecador. E os libertinos acusam os santos. O Senhor vai levantar no Brasil uma geração de pastores que ame a sua noiva. O Senhor vai levantar uma geração de pastores que ama a igreja do Cordeiro. O Senhor vai levantar cristãos que são apaixonados pela igreja. O Senhor vai levantar pregadores e pregadoras que têm coragem de enfrentar o pecado. Enfrentar o pecado. O dia que eu falei que o município de Araguaína usou um Instagram oficial para fazer apologia ao ativismo LGBT, pastores me mandaram o áudio, líderes, e disseram: para que isso? Para com isso. Nós somos a igreja já é tão líderes, pastor, isso é preconceituoso? Não, eu amo os homossexuais, mas eu abomino a homossexualidade. Entenda, eu sei que Jesus ama eles, e que Jesus tem libertado muito deles, e vai continuar libertando. Pastor, isso está no YouTube, o senhor pode ser processado. Que venha um, que venha dois, que venha 1 milhão de processos, não tem problema. Deus precisa levantar pessoas. Ei, não se trata de causas sociais, não se trata disso, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de defender o pecado. Eu sou contra o alcoolismo, eu sou contra o tabagismo, mas eu não odeio o fumante, mas eu não odeio a pessoa que bebe e fica bêbada. Escute, a igreja de Jesus é a voz dele na terra, e a igreja precisa se posicionar para amar todos, inclusive o Lázaro. Porque se ele se arrepender e ir e não pecar mais, Jesus perdoa. Mas não é por isso que eu tenho que dizer que ele merece uma cela especial. Não é por isso que eu tenho que ter não, entenda. Você tem que ter lado. Você precisa ter lado. Quando Moisés, ele desce com as tábuas, ele encontra o seu irmão, um sacerdote, em volta de um bezerro de ouro. Por quê? Porque todo mundo estava em volta do bezerro. Então, se Arão não tivesse, ele estava contra, ele estava sendo muito, sei lá. E Arão entrou. Moisés falou: Arão, o que tu fez? Ele disse: não fui eu, foi o povo. Não, Arão consentiu, Arão autorizou. Como profeta nessa geração, eu não autorizo o Brasil ser desmanchado, as famílias do Brasil serem
destruídas. Eu não autorizo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eu não autorizo. Arão autorizou. O pessoal pegou, fez um bezerro de ouro. Escute mais um pouquinho. Arão, que é isso? Ele disse: você precisa ver, Moisés. O povo jogou o ouro dentro do fogo e saiu um bezerro. Olha um sacerdote mentindo. Um sacerdote mentindo, porque não tinha coragem de enfrentar a verdade do seu pecado. Moisés, me perdoa, eu falhei, Moisés, eu fui fraco. Deus está te chamando hoje a reconhecer o seu erro, porque os teus acusadores não vão te matar, mas o teu pecado não confessado, não arrependido, pode te destruir. Moisés diz: pega o cajado e passa de um lado para outro, e disse: quem é pelo Senhor, passa para o lado de cá. E os levitas pularam para o outro lado, dizendo: nós somos do Senhor. O próprio Arão se arrepende. E naquele dia o Senhor santifica os levitas, a tribo de Levi, para ser sacerdote. Para ser sacerdote. Deus está querendo saber quem vai pular para o lado dele, porque ele vai levantar para ser um grande destaque nesta geração. O Senhor está chamando quem vai ficar do meu lado ou quem vai ser contra mim. Isso não significa ter ódio, isso não significa maltratar pessoas, isso não significa violência, mas isso significa ter uma voz profética, uma voz apostólica. Vá e não peques mais. Jesus te perdoou, Jesus te salvou. Vá e não peques mais, não peques mais. Deus te chama hoje para entrar debaixo da rota da santidade. Deus quer mudar a tua família. Elias no Monte Carmelo disse: chegou o dia, Israel, de vocês decidirem se é o Senhor ou se é Baal, se vocês servem a Acabe e a Jezabel, ou se você serve Yahvé, o Todo-Poderoso. Elias estava só no monte, tinha 450 profetas de Baal, tinha mais 400 de Acera, 850. Elias estava só no cume do monte. Às vezes a chamada para defender o nome de Deus, você não vai encontrar muito apoio. Às vezes para defender o nome de Jesus, você não vai encontrar muitos amigos. Mas eu quero te dizer, Elias pensava que estava sozinho e por isso entrou em depressão. Mas Deus disse para ele: Elias, eu ainda tenho mais 7.000 profetas que não se curvaram para Baal. Eles são comigo. Eu quero declarar que não é só Araguaína, tem o Tocantins, tem o Brasil, tem as nações, tem muita gente que ama Deus sobre todas as coisas. E você vai fazer parte desta geração. Aonde está a geração que vai amar a Deus sobre todas as